Muito bem, pessoal. Retomando aqui o nosso estudo nas fronteiras da loucura, Manuel Filomeno de Miranda na autoria espiritual, Divaldo na psicografia, capítulo número 5, Primeiras Providências, nosso segundo encontro. Nós vimos então no início desse capítulo uma parte mais filosófica, em que Filomeno de Miranda traz para nós algumas orientações valiosas a respeito dos desequilíbrios das forças genésicas provocados pela nossa invigilância, né, pela busca de prazeres destrutivos para todos nós. Então ele falava para nós aqui tanto na questão do aborto, focando aqui em Julinda, a nossa personagem, como também no mau uso, né, da sexualidade, que é algo muito presente ainda no nosso mundo, né? E aí então trazendo consequências, né, de causa e efeito, como nós sempre estudamos, vendo aqui que infelizmente muitos espíritos acabam, pelas escolhas atuais, e envolvidos também nessa ilusão dos prazeres, né, que são efêmeros, né, prazeres que são passageiros, na verdade geram para nós consequências muito graves, né, muito complicadas, né, nas nossas existências futuras. E aqui então nós vimos Julinda na relação com o espírito Ricardo, que era aquele seu companheiro de jornada no passado, em que eles se envolveram ali em relações dessa natureza afetiva, sexual, e agora voltam, infelizmente agora na condição de perseguido e perseguidor, né? Então essa foi a ideia filosófica que foi trazida para nós. Agora vamos aqui então objetivamente. Pessoal, tem sondão aqui, por gentileza? Só para confirmar para a Fabi. Todos me ouvem? Ok, né? Obrigado. Então, agora a gente vai objetivamente aqui para a história de Julinda. Então, diz assim para nós o Filomeno. As altas doses de sonífero aplicadas na paciente provocaram-lhe o entorpecimento espiritual, em cujo estado, graças à invigilância que se entregara, deixava-se arrebatar pelo espírito, agora, por sua vez, convertido em seu algoz. Então aqui, como foi colocado para nós, bom dia soldado, como foi colocado para nós aqui, as altas doses de sonífero. Então a gente lembra que o corpo físico, quando afetado por essas substâncias, ele acaba também repercutindo sobre o espírito. E ela, portanto, também se encontrava nesse torpor espiritual. Porém, devido ao tipo de ligação que ela tinha com os espíritos naquele local onde ela se encontrava, mesmo nesse entorpecimento, na verdade, ela facilitava esse arrebatamento, como foi colocado, ficando então na mão desses algozes. Né? Então aqui mostra esse aspecto espiritual que é pouco observado, mas vemos ali que essa ligação, essa afinidade entre os espíritos então provocam esse tipo de conexão. Bom dia, abraço. Semi-desprendida do corpo, era conduzida à presença de entidades perversas residentes no hospital, que obedeciam ao cruel dirigente do famigerado clã, encarregado de punir os caídos nas teias da alienação mental, como se a justiça divina necessitasse de delinquentes para corrigir infratores, né? Então, como nós vimos também no início do livro, quando nos foi apresentado o hospital, que muitas entidades ficavam ali presentes pelas conexões que elas tinham com os encarnados que lá estavam hospitalizados. Então nós vamos perceber que, embora tenhamos trabalhadores atuando junto a esses indivíduos, o livre-arbítrio e essa lei de afinidade, ela acaba prevalecendo. Então, como foi colocado, existia ali então uma liderança, um espírito então nessas condições de perversidade que controlava as relações entre os dois mundos. E aqui no caso, Julinda, pelo fato de ter essa conexão estabelecida, sofria também as suas consequências. Então diz assim para nós: não obstante,
porque, padecendo de cegueira da razão e obstinados na crueza dos propósitos inferiores, tornavam-se instrumentos necessários, complicando a própria situação que deveriam recompor mais tarde, né? Então, a ideia do escândalo é necessário, mas aí daquele porque vem o escândalo, né? Então, aquelas pessoas que cometiam esses crimes morais contra si mesmos ou contra outros, né, como foi o caso de Julinda, do abortamento, né, dos desequilíbrios que ela mesma construiu, esses espíritos então se tornavam esses instrumentos de correção. Só que, embora tenham se tornado esses instrumentos de correção, aquilo que eles praticavam em termos de crueldade, em termos de vingança, acabava depois pesando no seu próprio histórico. Então não é simplesmente uma ação gratuita, ela terá também o seu peso, e mais dia ou menos dia elas deverão então se recompor perante essa lei. Quando Julinda foi internada, informantes desencarnados apresentaram a sua ficha com o delito perpetrado ao cruel dirigente espiritual que se arrogava poderes e domínio sobre os que ali transitavam em ambas faixas vibratórias da carne e fora dela. Tratava-se de antigo sexólatra que se caracterizara na Terra por distúrbios de comportamento, portador de grande perversidade, desencarnado há mais de meio século. Ao desvencilhar-se do corpo, fora conduzido por comparsas antigos a núcleos inferiores, nos quais se adestrara para dar curso aos sentimentos nefastos que possuía, sendo alojado posteriormente naquele reduto de dores, verdadeiro purgatório espiritual para os incursos nos códigos soberanos da vida. Vinculado a outros grupos espirituais infelizes que se interligam assumindo posições combativas contra o bem e o amor, que detestam, fazem-se crer forças controladoras do além-túmulo, personificando iludidos as mitológicas figuras satânicas residentes nas geenas. Então ele vai trazendo para nós aqui um pouco da história, né, desse espírito que há mais de meio século então se encontrava no mundo espiritual, e dadas as suas viciações, ele acabou então no plano espiritual encontrando pela própria lei de afinidade grupos compatíveis com suas tendências, acabando ali especializando, né, a sua força para que punisse, porque ele mesmo se atribuía esse direito, punisse aqueles que eram os violadores dessa lei. E é bem interessante que a gente percebe que, embora esses espíritos façam justiça com as próprias mãos, eles têm essa ideia, embora pálida, do senso de justiça. Portanto, eles punem aqueles que cometem crimes. Só não se deram conta ainda que não é direito deles fazer isso. E no momento em que eles atuam dessa forma, acabam assumindo responsabilidades. Nós vimos, por exemplo, lá no livro Nas Fronteiras, nos Bastidores da Obsessão, o espírito Teofrastos, que durante séculos se encontrava no plano espiritual nessa condição de juiz, em que ele observava as pessoas que praticavam ali os crimes contra si mesmos ou contra outros, e então ele aplicava o seu senso de justiça. Quando então, no final da nossa história, ele já se preparava para uma nova reencarnação, e já que também começou a ter uma maior lucidez no entendimento daquilo que ele praticava e a importância da sua reencarnação e no vínculo com aqueles outros com quem ele tinha essa ligação, ele tinha muito medo. E esse medo vinha exatamente porque ele sabia que nessa reencarnação todo aquele mal ou toda aquela dor que ele praticava na condição de justiceiro que ele se achava, ele sabia que isso voltaria contra ele mesmo. Então esses espíritos aqui, embora tomados por determinado poder que eles próprios se atribuíram, não se dão conta de que não são eles, né, os
os responsáveis para impor essa corrigenda para esses espíritos infratores, mas fazem assim mesmo. Então, sem ter esse conhecimento, aplicam essa sua lei. E no caso aqui de Julinda, então, quando ela foi internada, rapidamente ali os espíritos tomaram, tomaram ciência da condição em que ela se encontrava, qual foi a causa da internação dela, e agora então ela seria envolvida por esses espíritos também. E nós podemos perceber que Ricardo era o espírito com quem ela tinha um vínculo direto. Esses espíritos eram pessoas absolutamente desconhecidas, mas o fato de dominarem aquele local, no modo como eles entendiam, eles se achavam nesse direito de impor essa justiça. Então é essa história que nós vimos aqui. Padecendo de auto-hipnose pelo prolongado período em que cultivam as ideias maléficas, deformam as matrizes perispirituais, assomando diante dos que lhe tombam, inconsequentes nos círculos da aflição, em formas tenebrosas, horripilantes, com as quais aparvalham as futuras vítimas, acostumadas a imagens mentais perniciosos, pelos eitos do remorso que impõe a justiça. Então, primeiro, a própria imagem, a aparência que eles trazem, pela deformação perispiritual que eles sofrem, pelo fato deles próprios plasmarem isso, com a sua visão deformada, a sua visão distorcida da realidade, não se dão conta que essa visão que eles têm do mundo acaba afetando-os individualmente. E como foi colocado para nós aqui, no trecho, foi colocado então que padecendo de auto-hipnose pelo prolongado período em que cultivam as ideias maléficas. Então essa monoideia que eles acabam cultivando faz com que eles nem se deem conta de que eles próprios são vítimas das forças que eles irradiam. Então, nesse caso, trazem essas aparências horripilantes, essas aparências tenebrosas, e durante o contato com esses encarnados ou desencarnados ligados àquele lugar, eles trazem então essa imagem assustadora. Aqui a gente não tem nem ideia do que exatamente, da forma como esses espíritos se apresentam, mas a gente tem hoje na ficção, nos efeitos especiais de maquiagem e tudo, aquilo que nós vemos nos filmes, nas histórias, que vamos acompanhando. Então, aquelas imagens horripilantes talvez seja uma pálida imagem da realidade que esses espíritos apresentam. Algo assim muito próximo, mas completamente distantes da realidade em que eles realmente, da forma como são. E aí a gente vai lembrar que esses espíritos não é apenas uma questão externa de observarem a distorção que acabam apresentando no perispírito, o desequilíbrio no perispírito, mas que essa parte externa reflete efetivamente aquilo que eles trazem em suas ideias, em seus sentimentos. Então, se um espírito se apresenta com essa aparência horrenda, tenebrosa, nós podemos imaginar quais são os sentimentos que eles cultivam. E aí, da mesma forma, nós vamos também compreender que o perispírito ele é um elemento plástico, um elemento que se submete à força do pensamento, e nós vamos encontrar naqueles espíritos, naquelas entidades elevadas que trazem toda aquela beleza, que trazem toda aquela luminosidade. Essa beleza, na verdade, então, representa tudo aquilo que eles trazem de nobre nos seus sentimentos e nos seus valores. E, por outro lado, nós vamos encontrar esses espíritos deformados porque os seus princípios, os seus valores e sentimentos e ideias também se encontram deformados. Então é o grande poder da mente que nós vamos aqui compreendendo, nesses casos, em todos os casos, com que nós nos deparamos. Continuando aqui para nós, deixa eu ver aqui. O soldado colocou, entidades elevadas têm o amor, carinho, respeito e educação, Então a gente vai vendo ali, nos mais variados graus, desde aqueles nos mais elevados aos mais inferiores, e todas as nuances que existem entre esses dois termos, entre esses dois pontos. E aí que a gente vai encontrar, então, quando nós desencarnamos, ou todos aqueles que desencarnam, vão apresentar ali a realidade moral, a realidade
sentimental que eles cultivaram durante o período em que estiveram encarnados. E aí nós vamos encontrar desde aqueles que chegam, né, com pequenas marcas perispirituais, digamos assim, que são resultado daquilo que eles próprios criaram. A gente vai lembrar, por exemplo, André Luiz, lá no primeiro capítulo de Nosso Lar, ele traz para nós, nos primeiros capítulos, né, de Nosso Lar, ele traz ali um pouco da sua história, e depois no plano espiritual, todas as lesões que foram encontradas em virtude, né, das suas ações inconsequentes, né, e ao mesmo tempo ações que eram ignoradas. Mas ali, rapidamente, tomando consciência e sendo assistido, ele conseguiu restabelecer o equilíbrio perispiritual de que ele precisava. Mas nós vamos encontrar também, como é o caso lá no Nosso Lar, nas câmaras de retificação, muitos espíritos que chegam de uma forma muito desequilibrada. E esse desequilíbrio reflete exatamente na condição perispiritual deles. Então o perispírito para nós é um elemento importantíssimo que tem ali diversas funções na nossa relação com o mundo físico ou com o mundo espiritual e que acabam, na verdade, refletindo aquilo que nós trazemos em nossas mentes. Fabi colocou, né, estava pensando aqui, arvorados em julgadores dos outros, deixam de olhar para si mesmos e trabalharem por sua evolução. Outra lição para a gente, né, para evitarmos essa distração que é descaridosa com o outro e com a gente mesmo, né? E aí a gente também lembra do que Jesus dizia, né, para não julgarmos e que as mesmas medidas seriam usadas conosco, né, pois somos nós mesmos os juízes de nós mesmos, né, e fixando esses critérios em nossa mente, podemos ser juízes bem cruéis de nós mesmos, né? Então por isso que nós temos ali, né, o perdão e o auto-perdão, que são dois instrumentos valiosos que nos libertam, de modo geral, dessas amarras que nós ainda criamos, as amarras da culpa, as amarras do medo, né? Então, culpa para nós mesmos e culpa para aqueles que acabam cometendo essas infrações. Então, na verdade, os espíritos, nesse caso, eles se sentem muito à vontade para julgar os outros, né? Porque eles não têm ainda consciência a respeito do próprio julgamento que devem fazer sobre si mesmos, né? Isso aí. Avançando um pouco mais. Bom dia, embaixador. Outras vezes são vítimas de mais vigorosas mentes que submetem. Deles utilizam-se para o mesmo indébito fim. Então, muitas vezes, eles próprios cometem, né, praticam essa justiça segundo o seu entendimento, e outras vezes esses espíritos são conduzidos por outras mentes que os envolvem, né, impõem a sua vontade, eles acabam apenas ali sendo serviçais dessas mentes mais intensas. Naquele hospital, Elvídio exercia a administração negativa, atribuindo-se a tarefa de justiçoso em regime de crueldade. Visitou a paciente e convocou Ricardo à sua presença, inteirando-se do interesse do abortado e prometendo-lhe cooperação. Então, ali, em nome da justiça, que é bem interessante, né, quando a gente vê essa mobilização no plano espiritual, em que essas forças se juntam com o objetivo de impor esse tipo de justiça, a forma como eles ignoram, né, aquilo que recai sobre eles mesmos. Bodhiamasa. Aquilo que recai sobre eles mesmos. Eles pouco importam sobre aquilo que vai acontecer com eles. Na verdade, eles querem simplesmente cumprir aquele papel que eles acham que é justo, né, para suas atividades. Em sucessivas oportunidades, a paciente era levada a simulacros de julgamento pelo crime, né, aqueles simulacros de tribunal, como nós vimos lá nos bastidores da obsessão. Quando se tornava ameaçada por aqueles impiedosos, retornando ao corpo semi-ebatada pelas drogas, com os tecidos sutis da mente em contínuo comprometimento, a caminho da irreversibilidade. Então está mostrando para nós aqui que eram tão intensas as ações desses espíritos sobre a mente daquela encarnada, que poderia imaginar que ela chegaria num estado de loucura que seria irreversível.
Então essa é a aparência que se dá. E nós vimos lá nos bastidores da obsessão, aquele caso de um jovem que em desdobramento foi levado até aquele local, foi submetido a um procedimento para que desse continuidade na obsessão que ele sofria, pelo fato de ter ali histórico passado em que o espírito que era obsessor pedia para que a justiça fosse feita segundo os moldes que eles aplicavam. Aqui nós vamos encontrar isso. No caso dela, Julinda, ela era conduzida a esses locais, era então ali submetida a esse julgamento, embora não tivesse qualquer consciência ou lucidez do que acontecia, mas ela sofria a influência e passava por todo o terror que era imposto por esses espíritos. No momento em que visitávamos o seu apartamento, não a tínhamos presente, nem tampouco ao seu sicário. Então, quando eles chegaram no quarto dela, era só o corpo que se encontrava ali. O espírito havia se destacado parcialmente, sendo conduzido por esses espíritos. O nobre Bezerra, depois de auscultar o psiquismo de Julinda e reflexionar por um pouco, concertou o Dr. Figueiredo a respeito de um labor para daí a 2 noites, quando seriam tomadas providências para mais cuidadoso atendimento aos incursos no drama ali apresentado, né? Então já começavam a organizar uma ação em favor de Julinda, né, com a intercessão desses espíritos, para tentar ajudá-la, né, na assistência que eles iam prestar. E aqui a gente coloca o tentar ajudá-la exatamente porque é uma tentativa. Porque isso depende muito da própria Julinda modificar, né, o seu padrão mental para que aquela assistência fosse efetiva. Do contrário, ela seria simplesmente ali um espírito quase sonambúlico, sem qualquer capacidade de decisão. E aí então nós veremos, né, que nessas ações os espíritos então utilizam recursos que nós não compreendemos. Então são recursos fluídicos, são recursos mentais, são vibrações diferenciadas, até mesmo muitas vezes dá uma reencarnação compulsória para ajudá-lo no seu restabelecimento, né? Então veremos aqui quais são as ações que eles então pretendem aplicar no auxílio de Julinda. Ele próprio aplicou recursos magnéticos na obsediada, fazendo a dispersão dos fluidos tóxicos que a asfixiavam, mediante movimentos longitudinais, rítmicos, logo após insuflando energias restauradoras de forças. Então começou aqui, né, com a magnetoterapia, que conforme foi visto para nós aqui, iniciando a dispersão desses fluidos tóxicos. E aí é claro que a gente vai lembrar sempre, né, que os passes que são aplicados nos centros espíritas, né, nos tratamentos, tanto no mundo, aqui no nosso mundo material, como também no mundo espiritual, vão então ali, né, reequilibrando esses fluidos que compõem o nosso perispírito. E aqui quando se fala fluidos tóxicos, quantos de nós estamos envolvidos por esses fluidos sem nos darmos conta? Porque para podermos manter a nossa higiene perispiritual, depende muito do nosso estado de equilíbrio mental, dos valores que nós cultivamos. E aí então, quando nós olhamos para o nosso mundo hoje, com tantas desigualdades, com tantos conflitos, com tantos temores, que nós vemos, né, quantos de nós somos envolvidos por esses fluidos sem percebermos. E aí então na desencarnação, e aí a gente lembra mais uma vez André Luiz, quando ele é conduzido ao nosso lar, a sua condição fluídica que era consequência do seu estado mental. Então eram aqueles espíritos assim, numa condição bastante degradada, né? Então eles se encontravam em desequilíbrio, a aparência, né? E claro que André Luiz ele teve uma dificuldade muito grande, assim como também outros espíritos, em descrever como isso acontece. O mais próximo que a gente pode imaginar, quando eles falam, é aquele espírito sujo, maltrapilho, né? Com a aparência toda desequilibrada. Então é o máximo que a gente consegue imaginar as condições perispirituais em que esses espíritos se encontram. Mas é uma ilustração que nós temos, e a gente vai ver então, né, várias doenças, como o próprio André Luiz vivenciou também
recebendo de Lísias, né, a aplicação de passes para poder dissipar aquelas lesões que André Luiz apresentava como consequência das suas ações aqui no nosso mundo. Então, assim, a aparência para nós acaba sendo apenas uma ilustração, mas que foge bastante do nosso entendimento dessa realidade. Todo amigo espiritual, ante a prece espontânea que lhe brotou no coração, nos lábios e durante a aplicação do passe, aureolou-se de opalina claridade, que se irradiava da região do epigástrio, qual tivesse uma estrela fulgurante entre os hipocôndrios. A energia que lhe escorria dos dedos venceu as resistências da carapaça de sombras que envolvia a doente, que estorcegou, atingida pelas ondas vibratórias que a alcançavam, para logo depois acalmar-se. Então ele fala para nós aqui sobre Julinda sentindo os fluidos que a envolviam, e isso para ela foi inicialmente desconfortante, porque ela estava ali naquela condição envolvida por aquelas vibrações negativas, e de certa forma a gente sabe, né, que nós, espíritos imortais, nós somos muito adaptáveis, e isso significa que Julinda, na condição de encarnada como espírito imortal, ela também se adaptava a essas vibrações negativas. E, portanto, para ela, o normal, nesse período que ela estava vivendo, era exatamente sentir essas angústias e essas aflições. No momento em que vem uma qualidade de fluido que se opõe àquela que ela está acostumada, é natural que ela sofra aquele choque inicial, para depois, então, ir se acalmando. O corpo relaxou os músculos, antes retesados, e vimos, repentinamente, Julinda, espírito, ser atraída e tombar adormecida no casulo carnal. Então, no momento dos passes, pelo fato dela ter mudado seu padrão vibratório, ela acabou, então, se tornando incompatível com aquilo que os espíritos faziam com ela. Então, rapidamente, ela volta para o seu corpo físico por causa dessa mudança de frequência que ela acabou experimentando no corpo. Ela terá um sono reparador, esclareceu o gentil, pela primeira vez desde o delito, momentaneamente libertada da agressão de Ricardo. Então vemos aqui a primeira vez que ela sente de fato, né, essa tranquilidade, lembrando que ela se encontrava ali há alguns meses, né, naquela condição junto ao obsessor. Os fluidos salutares decorrentes da oração e do amor fraterno de todos nós anestesiariam os centros psíquicos, de alguma forma atenuando a aflição que a golpeia contínua. O Senhor não deseja a punição do infrator, mas sua reeducação com vitória sobre a infração. Como os impositivos da vida são amor e justiça, a misericórdia e a caridade jamais se afastam dos que necessitam de renovação e paz, sem que as suas vítimas fiquem em esquecimento. Surge o auxílio ao delinquente, com concomitante socorro ao defraudado. Logo Ricardo será também auxiliado, quando se iniciarem os labores em favor de ambos. Então aqui ele comenta que a estratégia que será utilizada para prestar essa assistência é uma estratégia que visa não apenas ela, mas também o obsessor. Porque nesse caso nós lembramos, né, que se por acaso trabalhássemos apenas com ela, ela continuaria sofrendo o assédio. Então haveria necessidade de transformá-la nos seus valores, na sua forma de pensar e de sentir, e da mesma forma também o próprio Ricardo, que era ali o responsável pela sua punição, pelo fato dele se considerar como injustiçado. Então, trabalhando nela e trabalhando nele, nós teríamos ali a dissolução desse vínculo pernicioso que existia entre eles. Voltando-se para a genitora comovida, a serenou esclarecendo: o amor, em qualquer expressão, é bênção de Deus, vitalizando o mundo. O de mãe, todavia, em razão das energias superiores
de que se reveste é portador de mais forças, encontrando ressonância no amor de Deus, nosso Pai, que rege a vida em todas as suas dimensões. Então aqui ele fala sobre as energias maternas, né? Porque não é apenas o fato dela, da Angélica, que é a mãe de Julinda, ser um espírito que tem ali créditos, né? Pelo trabalho que fez durante a sua trajetória. Então não é apenas ali as vibrações dela, como um espírito um pouco mais elevado, que criaria aquele ambiente favorável para Julinda se restabelecer, mas o fato do sentimento estar imantado com o amor de mãe. Né? A gente lembra aquela passagem do Chico, que a prece de uma mãe arromba as portas do céu. É exatamente isso, né? Então nesse caso não era apenas ali o amor que ela estava investindo, mas é o amor impregnado com esse sentimento materno. Por isso ele coloca aqui, né? O amor em qualquer expressão é bênção de Deus, vitalizando o mundo. Então até aí o amor é essa expressão dessa bênção de Deus. O amor de mãe, todavia, em razão das energias superiores de que se reveste, é portador de mais forças, encontrando ressonância no amor de Deus, que rege a vida em todas as suas dimensões. Então não era ali apenas um espírito prestando assistência, era uma mãe. Né? Então nós veremos aqui uma ação diferente. Agora, tranquilize-se, irmã Angélica, aguardando o futuro e prosseguindo confiante nas suas orações e atividades de amor ao próximo. O bem nunca falha. Depois de breve pausa, esclareceu. Temos de ir-nos a serviço de urgência, aguardando por nós. Despedindo-nos do Dr. Figueiredo e da Sra. Angélica, sob o compromisso de retornarmos em próximos dias. Né? Então ali voltaria depois se preparando para aquela ação, né, de acordo com a estratégia que eles elaboraram. Próximo capítulo, lições proveitosas. Nós vimos aqui nesse capítulo número 5, primeiras providências. Então já vimos aqui os cuidados que estavam sendo aplicados. E agora então lições proveitosas. Capítulo número 6. A cidade regurgitante era um pandemônio. Aqui lembrando que nós estamos falando da cidade naquele período do carnaval. Né? Então tudo isso acontecia enquanto nós vamos acompanhando a história dessa personagem ou dessas personagens naquele local, tanto da visão física como da visão espiritual. No cenário macro era uma cidade comemorando, celebrando o carnaval. A multidão de desencarnados que se misturava à mole humana em excitação dos sentidos físicos dominava a paisagem sombria das avenidas, ruas e praças feericamente iluminadas, mas cujas luzes não venciam a psicosfera carregada de vibrações de baixo teor. Parecia que milhares de lâmpadas coloridas apenas bruxuleavam na noite, como ocorre quando desabam fortes tempestades. Os grupos mascarados eram acolitados por frenéticas massas de seres espirituais voluptuosos que se entregavam a desmandos e orgias lamentáveis, inconcebíveis do ponto de vista terreno. Então, quando ele fala inconcebíveis do ponto de vista terreno, nós voltamos exatamente àquela ideia de que, por mais esforço que nós façamos para termos ali uma visão dessa condição tão negativa, tão degradante do mundo espiritual, nessa realidade, nós estamos longe de compreender exatamente o que é de fato que acontece nesse ambiente. E aqui em especial, quando nós encontramos então, né, o motivo que os próprios encarnados dão, ou as aberturas e facilidades que os próprios encarnados oferecem para estabelecerem esse vínculo com os desencarnados. E aqui o carnaval então acaba sendo exatamente ali a condição propícia para isso. Né? Então, claro que nós vemos aqui sempre, né, e esse é um debate que a gente ainda tem muito ainda a que desenvolver, a respeito das intenções daqueles que participam e, ao mesmo tempo, a visão geral desse ambiente.
Então, tanto nesse caso, né, no caso do Carnaval, como também em outras festividades aqui que nós celebramos como encarnados, né, em que há excessos, né, por exemplo, né, algo que é muito interessante da gente analisar, é o caso, por exemplo, do próprio Natal e do Ano Novo. Que embora o Natal seja a celebração do nascimento de Jesus, nós encarnados temos uma visão bastante distorcida da realidade, em que existem ali os excessos, existe o consumo. Na época de fim de ano, na virada do ano, por exemplo, quantos são aqueles que celebram a chegada de um novo ano, mas na verdade celebram alimentando cada vez mais os vícios que traziam. Então são essas ações coletivas que nós praticamos aqui no nosso mundo físico que acabam exatamente ali tendo essa abertura, né, dessas influências que nós ainda recebemos. Uns magotes desenfreados atacavam os burlescos transeuntes, tentando prejudicá-los com as induções nefastas que se permitiam transmitir. Outros, compostos de verdugos, que não disfarçavam as intenções, buscavam as vítimas em potencial para alijá-las do equilíbrio, dando início a processos nefandos de obsessões demoradas. Então aqui nós vemos que são processos obsessivos que são criados não porque esses espíritos traziam algum vínculo do passado, mas porque a partir daquele momento se estabeleceria pela própria lei de afinidade a relação entre as pessoas, em que o encarnado se tornaria um instrumento daquele desencarnado, que mais uma vez não tinha qualquer relação com ele no passado, para que pudesse se tornar um obsessor obstinado em buscar justiça, mas simplesmente um espírito que se torna obsessor pelo prazer de estar vinculado àquele indivíduo. Daí então por isso que ele coloca para nós aqui no anterior, compostos de verdugos que não disfarçavam a intenção, buscavam as vítimas em potencial para alijá-las. Essas vítimas em potencial então são aqueles desavisados, que de alguma forma favorecem, né, nos interesses dos desencarnados. Podíamos registrar que muitos fantasiados haviam obtido inspiração para suas expressões grotescas em visitas a regiões inferiores no além, onde encontravam larga cópia de deformidades e fantasias do horror de que padeciam os seus habitantes em punição redentora, a que se arrojavam espontaneamente. Então, mais uma vez, muito daquilo que era observado nas fantasias e comportamento das pessoas eram, na verdade, o reflexo daquilo que eles próprios tinham observado ou experimentado no plano espiritual nessas faixas inferiores do mundo espiritual. As incursões aos sítios de desespero e loucura são muito comuns pelos homens que se viciam aos ali residentes pelos fios invisíveis do pensamento, em razão das preferências que acolhem e dos prazeres que se facultam no mundo íntimo. Então, mais uma vez aqui, quando ele fala em razão das preferências, a palavra preferência é exatamente ali a escolha que nós fazemos. Então não é uma imposição de ideias ou sentimentos, é aquilo que nós mesmos oferecemos em termos de conexão. Tanto preferências e prazeres que nós buscamos no nosso mundo íntimo. Portanto, essa relação entre encarnados e desencarnados e essas visitas que são feitas nesses sítios de desespero e loucura, como ele coloca para nós aqui, nada mais é do que a atração de afinidade entre indivíduo e um campo mental que é criado. Porque quando nós falamos em sítios de desespero, nós não devemos pensar na geografia, mas devemos pensar na psicosfera que se cria nesses ambientes. E aí, então, naturalmente, esses indivíduos ou buscam ou são conduzidos para estabelecerem essa conexão. Bom dia, Didman. Fixados como clichês mentais, já estudamos os clichês, né, que são aqueles pensamentos repetitivos que nós temos, ressurgem na consciência e são recopiados pelos que lhe estão habituados, recompondo na extravagância do prazer exacerbado a paisagem de onde procedem e a qual se vinculam. Então é resultado, né, daquilo que nós irradiamos
e produzimos em termos de campo mental. A sucessão de cenas, deprimentes umas, selvagens outras, era constrangedora. Sempre atento, o mentor com delicadeza advertiu-me: Miranda, de nossa parte nenhuma censura ao comportamento dos nossos irmãos. Grande, expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão, mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Natural que se permitam, nesses dias, os excessos que reprimem por todo o ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins. É de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus, preferindo agora Baco e os seus assessores de orgia ao amigo afetuoso. Então é exatamente isso, né? Os momentos de excesso que não fazem parte do nosso dia a dia. Mas naquele dia a gente pensa, né? Bom, mas hoje pode. Como se naquele dia tudo fosse permitido. A gente lembra até, né, da nossa amiga Celina, que trouxe para nós aquela mensagem, quando nós estudávamos sobre o carnaval, quando ela falava, né, a celebração com Jesus, e não a celebração sem ele nesses momentos. Porque não dá para a gente poder falar assim, olha, aguarda um pouquinho que eu vou ali e já volto. Né? Nesse momento, na verdade, nós estamos dando vazão àquilo que é predominante em nós, que são exatamente os instintos que nos levam a buscar esses prazeres baratos. Então, quer dizer, resistamos, perseveremos, né, nesse caminho que nós estamos ali seguindo. E todas essas tentações, digamos assim, que o nosso mundo material oferece em termos de sensações, em termos de prazeres que nós buscamos, isso tudo para nós é extremamente negativo, extremamente tóxico. E quando nós, então, damos esse passo para trás, a escalada para voltarmos ao patamar que nós nos encontrávamos é uma escalada muito difícil. Mas embora, né, seja a realidade, né, nós estamos transitando entre essas duas faixas com mais regularidade do que imaginamos. Mas vamos lá. Perdendo-se nos períodos mais recuados, as origens do carnaval podem ser encontradas nas bacanalhas da Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio. Anteriormente, os trácios entregavam-se aos prazeres coletivos, como quase todos os povos antigos. Mais tarde, apresentavam-se essas festas em Roma, como Saturnália, quando se imolava uma vítima humana, adredente escolhida, no seu infeliz caráter pagão. Depois, na Idade Média, aceitava-se com naturalidade. Uma vez por ano, é lícito enlouquecer. Tomando corpo nos tempos modernos, em 3 ou mais dias de loucura, sob a dominação antes de Tríduo Momesco, em homenagem ao Rei da Alegria. Então hoje se permite, nesses dias, né, de 3 ou mais dias, quando então nos deixamos envolver em homenagem a esse Rei da Alegria. Há estudiosos do comportamento e da psique, sinceramente convencidos da necessidade de descarregarem-se as tensões e recalques nesses dias em que a carne nada vale, cuja primeira sílaba de cada palavra recompôs o verbete carnaval. Né? Então aqui, como ele coloca, até mesmo, né, os profissionais da psiquiatria, da psicologia, né, têm uma ideia favorável de que nós podemos botar para fora, né, todos os bichos que nós guardamos durante todo o ano, né, com tantas angústias, tanto trabalho, tanta preocupação. Então vale nesse dia a gente liberar essas energias que ficaram acumuladas em nós. Sem dúvida, porém, a festa é o vestígio da barbárie e do primitivismo, ainda reinantes, e que um dia desaparecerão da terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão nem promiscuidade.
Depois de breve reflexão, concluiu: por enquanto, auxiliemos sem qualquer reproche, unindo o amor à compaixão, enfermos que somos quase todos nós, em trânsito para a superação das deficiências que nos tisnam a claridade e o discernimento sobre a vida. Então aqui ele trouxe essa visão inicial desse capítulo, trazendo para nós aqui uma visão, né, sobre as celebrações do Carnaval, trazendo aqui para nós uma visão mais filosófica e ao mesmo tempo prática também. O posto de socorro central localizava-se em praça arborizada, no coração da grande metrópole, com diversos subpostos espalhados em pontos diferentes, estrategicamente mais próximos dos lugares reservados aos grandes desfiles e às mais expressivas aglomerações de carnavalescos. Providências especiais haviam sido tomadas pelos abnegados mentores da população brasileira, que arregimentavam peritos em atendimentos de emergência e voluntários que se prontificaram a auxiliar nos cometimentos. Então o próprio plano espiritual já se prepara, né, previamente para esse tipo de evento, como foi colocado para nós, o posto socorro próximo ao local onde as celebrações acontecem, no caso aqui os desfiles, por exemplo, e pequenos subpostos são colocados ali também à disposição, principalmente nesse caso, né, para acolher aqueles espíritos, né, que de alguma forma aceitem o auxílio que é oferecido. Anteriormente foram ministradas orientações e informes de importância, estabelecendo-se um programa para mais eficiente socorro e providências preventivas com que se pudessem poupar quantos sintonizassem com os cooperadores da vilegiatura da paz. Então aqui mais uma vez, né, sempre que houver a possibilidade que um espírito manifestar o interesse de receber essa assistência, esses colaboradores já estariam então preparados para poder acolhê-lo. Muitos convocados e voluntários do nosso plano continuavam ligados a familiares que estagiavam no corpo, assim interessados em auxiliá-los, ao tempo em que se predispunham a atender a todos quanto lhes estivessem ao alcance. Estabelecera-se que o socorro somente seria concedido a quem o solicitasse, ampliando-o a todas as vítimas que padecessem ultrajes e agressões, violências e tragédias. De nossa parte, nenhuma insistência ou interferência indébita deveria ser assumida. Então aqui não era um trabalho de imposição de força, mas de disposição de receber ali os pedidos de ajuda. E certamente ali nós encontramos muitos, né? Porque quantos e quantos desses espíritos que participam desse local são, na verdade, conduzidos por outras entidades. E no momento em que esses espíritos observam a oportunidade de ajuda, eles então vão e solicitam. E, claro, são ali rapidamente atendidos. Desde a sexta-feira que as equipes arregimentadas tomavam postos, completando-se as providências na noite de sábado, quando os primeiros foliões surgiram e os bailes ruidosos, carregados de bebidas, drogas e permissividade, tiveram início. Né? Então aqui ele coloca quais são ali os 3 elementos mais comuns: bebidas, drogas e permissividades. E aí a gente vai dizer, né, quando a gente olha, por exemplo, para aquilo que acontece na nossa atualidade, a gente vê, por exemplo, né, no caso de trio elétrico, no caso de festas de salão, que já não é tão comum como antes, no próprio carnaval, enquanto a arte vai se manifestando, o comportamento humano ainda dá vazão a essas tendências primitivas que nós trazemos. À medida que nos acercávamos do posto central, a movimentação do local fazia-se maior. Trabalhadores do nosso plano diligenciavam atendimentos a pessoas encarnadas que, em parcial desprendimento pelo sono, rogavam ajuda aos familiares inexperientes que se arrojavam a folia enlouquecedora. Afetos que se preocupavam com a alucinação de pessoas queridas
que se desvinculavam dos compromissos assumidos, a fim de mais se atirarem no dédalo das paixões. Espíritos que pretendiam volver a carne e pediam oportunidade nos lances dos encontros irresponsáveis. Desencarnados que solicitavam apoio para pessoas amadas com problemas de saúde, urgências para recém-desencarnados em impugnas decorrentes da ingestão de bebidas alcoólicas, de desvarios sexuais, das interferências subjugadoras de seres obsidiantes. Mais se parecia o local com uma praça de guerra, burlescamente apresentada, em que o ridículo e a dor se ajustavam em pantomima de aflição. Então aqui, olha só que curioso isso. Os postos de socorro estavam ali montados e muitas pessoas comuns, desencarnadas, passavam por esses postos, pedindo ajuda daqueles que eram os colaboradores para assistir, tanto encarnados como desencarnados, que tinham algum vínculo afetivo com esses espíritos. Então era ali um filho, era ali um irmão, era ali um parente qualquer, que cedia a esses excessos, e esses espíritos, então, observando a trilha por onde eles caminhavam, né, de tanto desequilíbrio e tantos excessos, iam até esses postos pedir ajuda. E a gente pode imaginar ali a angústia desses trabalhadores, né, de não poderem, muitas vezes, ajudar, atender aquela solicitação, pelo fato de estarem comprometidos com a instituição, com o posto, né, onde prestavam o serviço. E pessoas que chegariam, como nós já vimos nas obras de André Luiz, pessoas que chegavam lá implorando às lágrimas assistência para entes queridos que estavam nesse caminho de tanto sofrimento e de tanta dor. A máscara do sofrimento, no entanto, fazia-se presente, convidando à compaixão, à solidariedade. Não se creia, advertiu-me o benfeitor com discrição, que todos quantos desfilam nos carros do prazer se encontrem em festa. Incontáveis, sim, a mente subjugada por problemas de que procuram fugir, usando o corredor enganoso que leva à loucura. Diversos suicidam-se propositadamente, pensando escapar às frustrações que os atormentam em longo curso. Numerosos anseiam por alianças de felicidade que os momentos de sonho parecem prometer, despertando depois cansados e desiludidos. Moçoilas objeto e rapazes negociáveis são vítimas de hábeis exploradores que os aliciam e empurram no Pantanal, extorquindo dinheiro de vítimas imprevidentes, enquanto os afogam no lodo, sem possibilidade de salvação. Pessoas responsáveis, portadoras de inquietações que fazem parte do processo de evolução, deixam-se mergulhar no bacanal inconsequente sem pensarem no dia seguinte. Raros divertem-se, descontraem-se sabiamente, desde que os apelos fortes se dirigem à consunção de todas as reservas de dignidade e respeito nas fornalhas dos vícios e embriaguez dos sentidos. Conforme ele vai trazendo para nós esse relato, eu fico lembrando sempre, né, das entrevistas que geralmente acontecem nesse período, quando os repórteres acabam indo registrar a alegria do carnaval, a festa dos foliões, né, nesses ambientes abertos, né, no caso, por exemplo, de comemorações de ruas e tudo mais, e as pessoas ali mostram toda a alegria do carnaval, mostram ali todo o prazer de estarem naquele local, mostram suas fantasias e tudo mais, e o que ele coloca para nós aqui são que muitos desses se deixam envolver por essas vibrações, por estarem ali sintonizados com elas, e outros vão até esses locais como uma fuga da realidade. E ali vivenciando os excessos, como acontece em qualquer local, né? Só que nesses casos é como se houvesse uma permissão da nossa sociedade, das nossas tradições, dos nossos valores, para que esse momento acontecesse. Eu me recordo, inclusive, de uma passagem em que nós temos ali aquele período, né, de 40 dias que culmina na Páscoa. Então 40 dias antes é aquele período em que o carnaval é marcado. E é bem curioso porque nesses 40 dias
representam ali, na verdade, um momento de jejum, de reflexão, de contenção dos excessos. Então, antes que esses 40 dias comecem a ser contados, as pessoas então celebram o carnaval permitindo-se a tudo aquilo que é possível, para depois então entrarem, isso dentro, né, de uma tradição religiosa e cultural que nós temos hoje, né? Então, assim, vamos hoje aproveitar, porque depois vem os 40 dias, a gente não pode fazer nada. Então, independente das condições religiosas ou das condições espirituais que nós vemos, né, as pessoas simplesmente celebram esse momento, participando de tudo isso que nós vemos hoje, sem se darem conta da realidade espiritual. E o mais interessante, quando nós apresentamos um texto como esse, falando sobre as condições da realidade espiritual nesse período do carnaval, nós aqui não temos essa preocupação. Achamos que isso é apenas história, achamos que isso é apenas ali, né, um exagero, que eu vou com boas intenções e não tem problema estar no meio daquelas pessoas. E é, na verdade, quando eles trazem para nós esses relatos dos bastidores, entre aspas, porque na verdade não são bastidores, é a pura realidade do intercâmbio entre os dois mundos, nós acabamos ali, né, acreditando que, né, isso aí é simplesmente uma história que eles contam. Certamente que tem, Brás, certamente que tem. Né, porque o comportamento humano, ele segue independente de dimensão, mundo físico, mundo espiritual. Então fazem ali os carnavais, tanto que nós veremos mais para frente, né, quando nós estudarmos o livro Sexo e Obsessão, nós veremos exatamente isso, né, essa descrição dessas celebrações que acontecem no mundo espiritual. E até mesmo, me recordo de um livro que eu li, em que o Natal também é celebrado no mundo espiritual. Então, assim, nessa faixa vibracional mais próxima do mundo terreno, a relação entre essas duas dimensões é uma relação muito estreita, que nós trazemos ainda a ideia de aniversários, a ideia de datas comemorativas. Então é muito natural que, nesses casos, encontremos também essas festas independentes para celebrarem os prazeres, por exemplo, que existem aqui ainda no nosso mundo. A Fabi colocou que morria de medo do período quando era pequena, né? Tá certo. Minha mãe dizia que era para pagar os pecados depois do carnaval e que a terra estava cheia de espíritos ruins. Mas olha, até hoje, né, achava que a quaresma era para pagar os pecados do carnaval. Na verdade, as pessoas querem aproveitar. Então, assim, a quaresma não vem como consequência do carnaval, mas é o carnaval que vem como consequência da quaresma, né, em que ali as tradições traziam, né, que você deve se comportar, jejuar e se sintonizar cada vez mais. Mas antes disso acontecer, vamos fazer uma festa para a gente poder se despedir da nossa vida mundana nesse período. Seria mais ou menos essa a ideia, né? Nos livros de André Luiz tem as festas, né, que o instrutor do André nem deixou de escrever, né, e já ali uma descrição do Natal numa coluna belíssima, né, acredita que até hoje não sabia disso. Pois é, eu já vi assim alguns relatos sobre o mundo espiritual, em que os espíritos têm ali as suas celebrações também, né? A festa é um evento de socialização, importante não confundir liberdade com libertinagem, né? Então, a festa é um momento de alegria, né? O que os espíritos colocam para nós é sabermos viver essa alegria, a alegria real, e não a alegria dos prazeres que são destrutíveis para nós, né? Gerando Coco, temos que lembrar que o lado de tudo tem uma geração de trabalho e renda. A exibição de arte do povo que garante trabalho para o ano todo, né? Os artistas populares que aguardam essa época para mostrar suas criações e talentos. Pois é, Angelina, esse é um tema que para nós ele é bastante sensível, né? Porque eu já comentei com vocês aqui na nossa sala, quando eu falava para vocês, por exemplo, cheguei até a falar aqui com a Marion, né, que ela estava aqui naquele dia, que no Rio Grande do Sul nós temos famílias que vivem do cultivo de fumo. Então, assim, uma produção que as famílias se sustentando, colocando os filhos para a escola, a cidade vivendo em favor do dinheiro que se movimenta naquele local e tudo mais, cultivo de fumo. Então a pergunta é, esse fumo se justifica para poder sustentar essas famílias? A mesma coisa acontece com relação à pecuária, né? Sabendo que nós ainda estamos um tanto distantes dessa compreensão, mas hoje a pecuária é um dos grandes meios de movimentação da nossa economia. Quer dizer então que vale a pena nós continuarmos matando animais
pelo fato de nós termos mais dinheiro? Então, assim, nós ainda temos uma visão muito mais do nosso lado do que do lado de lá. Então, embora tudo isso, né, aconteça, a manifestação da arte, a quantidade de profissionais que trabalham nesse período, aguardando esse momento, mas a questão é, será que isso justificaria a manutenção de uma festa que traz esse prejuízo espiritual de uma forma tão intensa? Então, esse é um debate que a gente coloca, né, uma reflexão que a gente coloca, porque a nossa visão é realmente muito limitada ainda. Nós vemos o lado bonito da coisa, mas muitas vezes esquecemos de ver as consequências negativas disso tudo. Então o trabalho foi bem intencionado, mas no momento da festa vem os excessos. E aí então a pergunta é, todo o trabalho que foi feito, construtivo, valoroso, valeu a pena com a forma como nós nos comportamos numa festa como essa? Essa é a questão. E claro, não existe ali uma ideia fechada, né, uma conclusão sobre isso, o certo ou errado, mas vale a gente pensar por essa perspectiva. Só para fecharmos, pessoal, então, rapidamente aqui então. Silenciou e olhou em derredor, abarcando o espaço arborizado e a movimentação socorrista, logo concluindo. Por isso, os benfeitores da humanidade assinalaram a Allan Kardec que a Terra é um planeta de provas e expiações, onde programamos o crescimento para Deus. Saturado pelo sofrimento e cansado das experiências inditosas, o homem, por fim, regenerar-se-á ao influxo da própria dor e buscará sôfrego fluir o amor que lhe lenificará as íntimas inspirações da alma. E aqui então, para a gente finalizar, vem aqui, né? Chegamos ao núcleo diretor, onde eram tomadas providências de importância, as decisões para as questões de emergência. Então a gente para por aqui nessa deixa, para a gente continuar então no nosso próximo encontro. Mais uma vez, quando a gente fala sobre isso, é realmente algo bastante preocupante, né? Então é bastante reflexivo para nós, né? A boa intenção por um lado, os excessos do outro, qual que é mais valioso se nós colocarmos isso numa balança moral? Vale mais a pena fazer pelo fato de trazer os benefícios econômicos, ou vale a pena não fazer pelos prejuízos espirituais que causam? Né? Então aí, claro, cada um vai fazer o próprio julgamento a respeito da sua própria posição. O que nós temos que pensar é de modo geral, de modo global. Né? Então tudo isso é importante para nós. A mesma coisa acontece, por exemplo, numa Copa do Mundo. Quando a gente teve a Copa do Mundo agora, quantas e quantas empresas faziam propagandas de cervejas, propagandas de consumo, tudo isso por causa da Copa. A pergunta é, vale a pena a gente buscar esse tipo de prazer pelo fato de nós nos deixarmos envolver por essas vibrações? Talvez seja muito careta ainda nós falarmos sobre isso agora.